Então, bem-vindos à 18ª aula do curso de BRST e de renormalização algébrica. Então, tendo apresentado na última aula a simetria de BRST, vamos começar o nosso mergulho e vamos começar a abordar assim, de uma maneira, eu espero, suficientemente clara, embora um pouco sucinta, né? Uma das primeiras assim, grandes aplicações da simetria BRST que diz respeito à unitariedade da matriz S, né? E esse tópico se encontra nos dois trabalhos originais de BFS sobre o primeiro sobre o modelo abeliano de X e um modelo abeliano 1, e o segundo sobre o modelo não abeliano SU2, sempre com campo de X na representação fundamental. Depois eu vou comentar um pouquinho a razão que está por trás da escolha desses dois modelos, né? E é importante também mencionar que, com relação ao tópico da unitariedade, alguns anos após a formulação das teorias de calibre, utilizando a formulação BRST, houve uma série de trabalhos, 3, 4 trabalhos bem bonitos, bem importantes, assim, de 12 autores japoneses, Kugojima, que, de uma certa forma, refizeram o estudo da unitariedade, sempre utilizando o modelo SO2 de X com X na fundamental, e sistematizaram assim, esclareceram ainda mais vários aspectos. Por exemplo, utilizaram o campo B de Nakanishi-Lautrup e toda a nilpotência do operador de BRST e a carga associada à existência dessa simetria via teorema de Noether. A carga BRST ela é nilpotente por causa justamente da nilpotência do operador de BRST, e finalmente mostraram como essa carga pode ser utilizada para definir um subespaço físico que contém exatamente os estados físicos, ou seja, os estados de norma positiva, e a restrição à matriz S nesse subespaço físico, ela é unitária. Portanto, eu vou me apoiar nos trabalhos originais de BRS, que serão mencionados ao longo da aula, e nesse conjunto de 4 trabalhos de Kugojima, que são realmente assim, bem bonitos e que, de uma certa forma, assim, utilizaram de uma maneira explícita e muito detalhada todas essas propriedades assim, encapsuladas na nilpotência do operador de BFST. E o assunto da unitariedade é um assunto muito vasto, então vamos começar a aula fazendo um breve resumo. Aqui eu não posso me demorar muito, porque o assunto do espalhamento em si é algo que merece assim, um tratamento mais longo, porque basicamente para apresentar o formalismo, o chamado formalismo LSZ, o formalismo dos campos assintóticos de Lehmann, Szymanczyk, Zimmermann, que é a base do nosso entendimento da teoria do espalhamento e de como se descreve a teoria do espalhamento no ambiente de teoria
quântica de campos é a base para obter, digamos, os elementos da matriz S entre um certo estado inicial, um certo estado final, portanto, calcular seções de choque. Então, como mencionei na primeira aula, uma excelente apresentação de todo o formalismo LCZ se encontra nos capítulos 5 e 6 dos Ikson e Zilberth. O capítulo 5 é inteiramente dedicado à construção LSZ. No capítulo 6, depois, tem várias aplicações, incluindo o cálculo de seção de choque na QED, por exemplo, espalhamento Baba, o espalhamento Möller e outros tipos de processos, e inclusive a comparação da seção de choques teóricas com os dados experimentais e realmente é algo notável, isso sem mencionar todos os cálculos mais recentes, as seções de choques associadas aos bósons de Higgs, ao próprio campo de Higgs e por aí vai. Então, a ideia básica do formalismo LCZ é em si bastante simples, é bastante intuitiva, é muito bonita, ou seja, há tempos menos infinitos nós temos basicamente assim partículas livres, né? E depois, à medida que o tempo vai passando, essas partículas entram numa região do espaço-tempo em que se dá a interação, e depois, assim, quando o tempo tende a mais infinito, elas assim saem da região em que se deu a interação e voltam a ser novamente partículas livres, e eventualmente com números quânticos trocados ou propriedades assim de tipo sabor e outras propriedades que dependem da natureza da interação, né? Então, essa ideia, do ponto de vista físico, bastante simples e inclusive muito relacionada ao que realmente acontece, por exemplo, no LHC, quando se realiza um choque entre dois feixes assim, de partículas aceleradas a velocidades e energias assim, enormes. Realmente assim, as partículas ficam rodando até adquirir essas energias fantásticas e depois se dá assim, elas colidem, se dá a interação, se dá o choque e depois se observa justamente o que sai, e o que sai é capturado justamente pelos aparatos experimentais de todos os experimentos do LHC. Então, a ideia básica, assim, a ideia de partida de LCZ é o famoso limite assintótico. Então, nós temos um campo φ, um campo interagente, né? E a tempos menos infinitos, esse campo interagente, assim, o limite assintótico do campo interagente é um campo que a gente chama φ-in, incoming, ou seja, o campo que está chegando, que é um campo livre, só que aqui já tem um primeiro ponto a ser mencionado, a introdução do famoso fator Z. Esse fator Z se sinaliza várias coisas. Sinaliza, primeiramente, que esse limite não pode ser tomado de uma maneira muito naiva, porque o campo φ é um campo interagente, o campo assintótico é um campo livre, então, digamos, tem um fator residual Z que aparece no limite assintótico. E a mesma coisa acontece quando o tempo vai a mais infinito, ou seja, após ter acontecido o choque, após que a interação se deu, o campo até mais infinito volta a ser um campo out, um campo outcoming, ou seja, o que sai
e sempre tem esse famoso fator Z. Então, em princípio, esse fator Z, ele entra numa famosa relação, na famosa representação espectral de Charlene Lehmann, né? E a representação espectral de Charlene Lehmann permite escrever esse comutador aqui, sendo que φ é o campo interagente, em termos de em uma certa representação analítica, em termos do propagador livre com uma certa função espectral, que justamente recebe contribuições de todos os estados físicos que podem ser criados no espectro, e esse fator Z, em princípio, obedece a uma famosa regra de soma que diz que ele varia entre 0 e 1. Então, esse é um primeiro ponto que certamente tem que ser mencionado e que basicamente diz que o limite assintótico não pode ser tomado de uma maneira muito naiva. Inclusive, do ponto de vista matemático, é um limite bastante sofisticado, porque os campos φ, na verdade, são objetos singulares, são distribuições, então esse limite tem que ser entendido no sentido das teorias das distribuições. Mas, assim, para o que a gente precisa, essas informações são, informações que se acham, assim, por exemplo, no capítulo 5 do Isaacson-Zilber, onde a apresentação LSZ é feita de uma forma muito completa. Então, agora a matriz S. Formalmente, a matriz S, utilizando o formalismo LSZ, pode ser definida como sendo aquele operador que conecta o campo assintótico livre a menos infinito com o campo assintótico out a mais infinito. Então, a matriz S é basicamente, esta expressão aqui diz que a matriz S basicamente é o resultado do que acontece naquela região em que se dá a interação, em que o campo assintótico φ entra numa dinâmica, entra numa região do espaço-tempo em que as partículas interagem e depois ele alcança a região φ-out, de novo torna a ser um campo livre, e a relação entre o campo livre φ e o campo out se dá através da matriz S. Essa é, digamos, uma maneira de introduzir a matriz S, e seguindo, por exemplo, o capítulo 5 do Isaacson-Zilber. Então, a matriz S tem algumas propriedades, por exemplo, se eu calcular o elemento da matriz S entre um estado final na representação IN, um estado inicial na representação IN, é a mesma coisa do que calcular a matriz S no mesmo estado final F com a representação out. E a representação out aqui. E quando eu atuo no vácuo, não acontece nada, tenho o fator 1. Então, aqui eu só estou relembrando o dicionário LSZ. E uma outra fórmula muito importante justamente são as famosas fórmulas de redução, né? Então, eu tenho um estado out, em que eu tenho partículas, por exemplo, eu tenho N partículas com momentos P1, Pn, aqui pode ter também outros números quânticos, spin, isospin, cargas e outros números quânticos. Depois eu tenho aqui um outro estado out com L partículas, com momento Q1, QL, e estes elemento de matriz é igual ao elemento de matriz em que eu utilizo o estado IN ao invés do estado out,
e o resultado desse cálculo aqui é a famosa fórmula de redução de Lehmann-Simancic-Zimmermann, né? Essa é a famosa fórmula LSZ. Basicamente, este é o elemento de matriz S. Então, a fórmula LSZ nos diz que o elemento de matriz S se calcula via fórmula de redução. Observe que aqui aparecem os... Aqui eu estou considerando o caso simples de um campo escalar, seguindo o capítulo 5 do Zubert. Então aqui aparece justamente o operador de Klein-Gordon. Isso, do ponto de vista físico, significa justamente a amputação ou a multiplicação pelo fator P ao quadrado menos M ao quadrado, associado a cada linha externa dos diagramas que contribuem à matriz S. E depois aqui eu tenho, o elemento de matriz se dá em termos de campos livres, out, out, ou in, in, e aqui eu tenho os campos interagentes. Não devemos esquecer que φ tem uma diferença muito grande entre φ e o campo φ-in ou φ-out. φ-in e φ-out são campos livres, assintóticos, φ é o campo interagente. Então, esse é o primeiro passo. Essa fórmula aqui, a famosa fórmula de redução, é o primeiro passo. E agora temos que calcular esta quantidade aqui. Esta quantidade aqui agora é justamente utilizando teorias de perturbações, a gente consegue calcular essa quantidade perturbativamente. Então, isso, a fórmula de redução é uma maneira prática de calcular o elemento de matriz S, seja na representação out ou na representação in. Agora, vamos ver um pouquinho os detalhes deste cálculo aqui. Esta fórmula pode ser trabalhada mais um pouquinho, principalmente esta expressão aqui, e o próximo passo agora é escrever, sempre seguindo o capítulo 5 e 6 do Isaacson e Zubert. É possível escrever a matriz S, que foi introduzida desta forma aqui. É possível escrever a matriz S como sendo um operador que atua em cima dos espaços de Hilbert, in ou out. Então, a representação da matriz S como operador atuando, por exemplo, no espaço de Hilbert, φ-in, é dada por essa famosa fórmula aqui. Esta é a fórmula que expressa a matriz S como sendo um operador atuando em cima dos espaços de Hilbert, in e out. Vocês podem observar que aqui aparece o campo φ-in, o campo livre φ-in. Essa aqui é a expressão do campo livre φ-in. Vocês reconhecem aqui os operadores de destruição e de criação in. Aqui eu poderia ter escolhido out, é a mesma coisa. Aqui tem o operador de Klein-Gordon associado ao campo, e aqui tem as derivadas funcionais que atuam em cima do gerador dessas funções de Green aqui. Aqui no estudo do processo de espalhamento, a gente necessariamente precisa de introduzir a assinatura minkowskiana. Então, precisamos da métrica do espaço-tempo de Minkowski, que é mais, menos, menos, menos. E, portanto, como vocês sabem, surge o famoso ordenamento temporal, que é este símbolo aqui. Esse aqui é uma função de Green ordenada pelo produto assim, cronológico T. Então, ZJ é o funcional gerador das funções de Green,
com o ordenamento cronológico. Então, se eu fizer a derivada n vezes com relação a zj, colocar j igual a zero, justamente vou obter esta função de Green aqui. Muito bem. Então, esta aqui é a forma operatorial da matriz S. Esse aqui é uma expressão fechada e muito útil. E ZJ é o funcional gerador das funções de Green com o campo interagente, com o ordenamento cronológico. Φ é o campo livre, com os respectivos operadores de criação e de aniquilação. E depois temos, o último passo é utilizar a famosa representação de interação, né? Ou seja, eu vou escrever essas funções de Green aqui, utilizando a famosa representação de interação, em que os campos φ são de novo trocados pelos campos φin e φout. Aqui aparece a famosa Lagrangiana de interação associada ao campo φ. Só que agora o argumento da Lagrangiana de interação é o campo φ. Então agora temos essa fórmula aqui, mais essa fórmula aqui, a famosa representação de interação, permite escrever tudo em termos de campo in e out, utilizar os operadores de criação, de destruição, de aniquilação e de criação, e utilizar o ordenamento de Vika, que é calcular justamente o elemento de matriz S desejado. E, portanto, a seção de choque que caracteriza um certo processo. No capítulo 6 dos Ikson-Zilber, vocês encontram várias aplicações aqui de vários processos elementares, como o processo Baba, a aniquilação de E mais e menos em fótons, como o processo Möller, e até o espalhamento Coulomb. Enfim, tem várias aplicações de como se calculam depois as seções de choques até o final. Mas, basicamente, o resumo de LSZ é basicamente este aqui, né? Então, temos o ponto de partida, são as condições, os espaços assintóticos in e out, a introdução da matriz S, as fórmulas de redução, a matriz S como sendo um operador atuando no espaço de Hilbert in e out, e finalmente a representação de interação. Tá? E uma coisa que eu queria mencionar, uma coisa relevante, que se vocês forem olhar os capítulos 5 e 6 dos Ikson-Zilber, principalmente o capítulo 5, onde se dá a construção LSZ, o campo, isso se faz se mostra como se constrói através de um campo escalar. Esse campo escalar é um campo escalar massivo. A propriedade dos campos serem massivos aqui tem um papel muito importante, por várias razões. O limite assintótico LSZ, de uma certa forma, campos massivos são mais bem comportados com relação ao limite assintótico LSZ. Campos massivos são, de uma forma geral, mais bem comportados com relação a campos massless, que inclusive podem gerar certas singularidades na matriz S, chamadas singularidades assim colineares. Por exemplo, isso acontece também em alguns processos de QED, em que justamente o fóton é massless. Então, tem alguns processos na QED em que, na região de soft photon, justamente quando as energias praticamente são quase nulas, as fórmulas apresentam algumas divergências infravermelhas, e a solução física é introduzir um cutoff que depois se identifica com a resolução experimental do aparato que detecta
a energia dos fótons. Um aparato experimental tem uma resolução, ele consegue detectar só a partir de uma certa energia em diante e abaixo, energias baixíssimas, assim, não se conseguem detectar. Portanto, mesmo, por exemplo, na QED, o fato do fóton ser massless em alguns processos específicos pode levar ao surgimento de certos tipos de divergências que tem todo um tratamento na QED, tem todo um entendimento. Então, o fato de escolher um campo massivo para discutir as propriedades da matriz S e da construção LSZ é algo que tem que ser lembrado. Então, campos assim, massivos são muito bem comportados, inclusive no caso massivo a matriz S não apresenta absolutamente nenhum problema infravermelho, porque justamente as massas protegem tudo no infravermelho. E essa foi a razão principal que levou justamente Berresse ter apresentado os primeiros dois trabalhos, tanto o trabalho no caso abeliano quanto no caso não abeliano, dentro do âmbito do formalismo incluindo o campo de Higgs. Então, o primeiro modelo foi o modelo abeliano 1 com o campo de Higgs, e o segundo modelo, a generalização não abeliana, foi com um campo de Higgs utilizando o grupo SU2 com Higgs na fundamental. Esses dois modelos são modelos que o espectro físico é dado justamente por campos massivos. O mecanismo de Higgs faz com que, tanto no caso U1 quanto no caso SU2, os campos de calibre adquirem massa via mecanismo de Higgs, através assim, de um balanço que consegue fazer com que os bósons de Goldstone, que estariam relacionados a uma possível quebra espontânea da simetria, são absorvidos pelos campos de calibre, se tornam a terceira polarização dos campos de calibre, que tornam-se massivos. E o campo de Higgs também é massivo. Então, tanto o modelo abeliano quanto o modelo SO2 com o Higgs na fundamental não abeliano foram justamente os modelos assim escolhidos nos trabalhos originais de BRST para poder apresentar a simetria BRST e a discussão da matriz S. E, nesse caso, o fato dos campos serem massivos protege a matriz S de eventuais divergências infravermelhas e, portanto, tudo é muito bem definido. E, do ponto de vista, digamos, da teoria do espalhamento LSZ e da construção da matriz S. E, de fato, também a série de trabalhos de Kugojima o último trabalho dessa série é dedicado exatamente à teoria SU2 com o campo de Higgs, com o Higgs na fundamental. E, digamos, nesse trabalho, nesse último trabalho da série dos trabalhos de Kugojima, todo o tratamento da unitariedade via carga de BRST e construção dos estados físicos assintóticos é feito em todos os detalhes. Então, após ter feito essa parêntese, vamos começar agora a mostrar um pouquinho como tudo isso se encaixa dentro de uma teoria de calibre não abeliana e utilizando
a invariância BRST. Como eu já frisei na aula passada, eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais simples, mais concisa, que, embora tenha suas limitações, mas não deixa de apresentar os pontos salientes da discussão. E depois vocês podem, assim, utilizando o material apresentado aqui, ler novamente os artigos originais de BRST. Por exemplo, eu recomendo a apresentação do Carlo Becchi no livro que eu mencionei no começo, Teoria da Renormalização, em que ele faz uma apresentação detalhada do modelo SO2 e com o campo de Higgs, e na última parte da apresentação se discute de forma bem clara, bem completa, toda a construção da matriz S, como foi feita de forma originalmente por BRST. E depois nos artigos, no artigo de Kugojima, associado ao modelo de Higgs SO2 com Higgs na fundamental, tudo isso foi assim recolocado de uma maneira muito sistemática, utilizando a linguagem da carga de BRST e do campo B de Nakanishi-Lautrup, que a gente vai ver. Então, eu não vou utilizar o modelo SO2 de Higgs, com Higgs na fundamental, porque isso me demandaria toda uma bagagem de noções adicionais que eu deveria fornecer. Por exemplo, eu deveria entrar dentro do mecanismo de Higgs e deveríamos assim ver um pouquinho o que significa esse mecanismo, como o mecanismo de Higgs funciona, como se dá a fixação de gauge nesse caso, que é um pouco mais requintada, justamente o famoso RX gauge de Toft, que se usa para poder garantir que, inclusive, os campos fantasma de Fante-Popov adquirem massa. Então, na teoria SO2, com campo de Higgs na fundamental, tudo é massivo, inclusive os campos fantasmas de Fante-Popov, o bóson de Goldstone, inclusive a parte longitudinal do campo de calibre é massiva, tudo é massivo. Portanto, do ponto de vista da matriz S, é realmente um modelo que se presta muito a uma discussão da unitariedade, porque todos os campos são massivos, né? E, portanto, o limite LSZ, no caso de campos massivos, como eu mencionei anteriormente, é mais suave, os campos massivos são mais, assim, bem comportados do que campos massless. Então, o ponto de partida vai ser um modelo muito mais simplificado, mas tendo colocado essas ressalvas, fica claro um pouquinho o contexto do modelo que eu vou discutir aqui como exemplo, né? Então, o ponto de partida vai ser a teoria de Yang-Mills, não abeliana, e vamos escolher um calibre. Aqui eu coloquei alfa igual a 1, porque isso, inclusive, facilita muito os cálculos, mas isso tudo pode ser generalizado a um alfa qualquer. Alfa igual a 1 normalmente é chamado de calibre de Feynman. E o campo B, o campo de Nakanishi-Lautrup, eu tenho os ghosts de Fante-Popov. Temos a invariância de BRST e temos a simetria de BRST. E uma coisa importante é que no estudo justamente da matriz S, do espalhamento, a gente restabeleceu a métrica minkowskiana com o sinal mais, menos, menos, menos. Isso é um ponto importante. Agora, uma última ressalva antes de continuarmos é que, olhando, a gente sabe
desde o começo que essa teoria aqui, os campos assintóticos dessa teoria não existem. Porque basicamente essa é uma teoria confinante. É uma teoria que só apresenta a fase confinante, a teoria de Yang-Mills pura, que descreve os gluons. Gluons são objetos confinados, portanto, e os campos assintóticos, justamente que carregariam índice de cor e que corresponderiam a gluons livres, não existem. Então, essa é uma outra ressalva muito importante. Então, a gente utiliza este modelo não como sendo um modelo físico, como eu já falei, mas como sendo um laboratório. É um laboratório que não possui aplicações físicas, porque justamente os campos de calibre que correspondem aos gluons, nessa teoria que são confinados, portanto, não há. O confinamento proíbe a existência de campos assintóticos para os gluons e os quarks. Então, essa é uma outra pequena ressalva que eu estou fazendo. Então, fazendo todas essas ressalvas, fica claro em que sentido a gente utiliza esta teoria aqui. Basicamente é um laboratório para poder mostrar o que acontece no caso mais realístico de um modelo não abeliano SO2 com campo de X na fundamental. Realmente esse modelo SO2 com campo de X na fundamental é algo mais realístico, digamos, é o que realmente se aproxima bastante assim do que poderíamos do modelo padrão, digamos, um pedaço do modelo padrão, digamos, o SO2, né? Então, tendo feito todas essas ressalvas, podemos agora continuar. Então, vai ser um laboratório. Então, como mencionei, vamos identificar a famosa carga assintótica de BRS e vamos ver como essa carga assintótica pode ser utilizada para construir os subespaços físicos da teoria, os subespaços in-out que possuem métrica positiva, norma positiva. E essas são as referências que eu apontei. Essa aqui é justamente aquela referência de Kugojima. De fato, são 4 trabalhos. Aqui eu cito um só, mas para quem estiver interessado, a gente pode mandar os 4 trabalhos. Realmente são trabalhos importantes, esclareceram muita coisa com relação à utilização da carga de BRST, da conexão dessa carga com LSZ, da construção dos espaços assintóticos in-out dentro do modelo de X SO2 e, portanto, são trabalhos realmente assim bem importantes. Tem um trabalho de revisão que o Carlo Becchi com o Imbimbo escreveu. Aqui existe esse conjunto de artigos, Scholarpedia, não sei se vocês conhecem, mas é um conjunto de artigos que varrem praticamente todos os tópicos relacionados à mecânica estatística, teoria quântica de campos, e tem um artigo muito pedagógico escrito pelo Carlo Becchi e pelo Imbimbo sobre justamente a unitariedade refeita no formalismo de Kugojima. E depois, assim, tem esse artigo aqui dos nossos colaboradores da Bélgica, do David Dudal, da Nele van der Sickel, que eu citei na primeira aula. A tese da Nele faz parte das referências que eu citei na primeira aula, e depois tem o Henri Verschede, e aqui na última parte desse artigo aqui, basicamente assim, o formalismo de Kugojima e também esse artigo do Carlo Becchi e do Imbimbo são
detalhadamente assim, utilizados para estudar um outro modelo massivo. Então, não deixa de ser uma referência bem pedagógica também essa. Então, o primeiro ponto de partida, tendo feito todas essas ressalvas, em particular o sentido de utilizar essa ação aqui como ação de partida, admitindo, digamos, que não temos campos assintóticos por causa do confinamento, e tendo feito todas essas ressalvas, então vamos, de fato, esquecer todo esse lado físico, vamos utilizar isso simplesmente como sendo um laboratório para poder mostrar tudo aquilo que vem à tona quando se usa um formalismo invariante de Lorentz. Então, vamos supor que, de alguma maneira, essa teoria aqui admita uma formulação assintótica, ou seja, que eu possa escrever campos livres, que eu possa esquecer de alguma maneira da interação, e digamos que eu já tenha feito todo o trabalho de checar a renormalizabilidade, introduzir todos os fatores Z, os fatores de renormalização, que eu tenha feito isso tudo, enfim, que eu esteja dentro de um ambiente protegido, então que eu possa finalmente tomar o limite assintótico LSZ, olhar para a parte livre dessa Lagrangiana e ver o que acontece. Então, vamos nos concentrar na parte livre, ou seja, quando a constante de acoplamento é igual a zero, ou seja, que a ideia justamente é, mais uma vez, o limite assintótico. Até menos infinito eu tenho uma teoria livre, até mais infinito a teoria livre, depois se dá a interação, e o que nos interessa é o que acontece assintoticamente. Muito bem, então vamos, e aqui eu assim nem considerei o índice de cor, né? Quando na parte livre, assim, basicamente isso significa que eu tenho simplesmente réplicas, né, dessa teoria, então a introdução do índice de cor é praticamente imediata. Então, aqui a gente assim omitiu também os índices de cor por simplicidade, e esta ação aqui justamente corresponde à parte abeliana, a parte G igual a zero desta ação aqui. Muito bem. Então, justamente assim, com todas essas ressalvas que fizemos, essa ação, digamos, a gente pode entender como se fosse um laboratório, como se fosse um modelinho, mesmo não físico, de algo que se aproxima de uma teoria assintótica. Aqui, justamente, eu comento sobre o fato de que, de fato, essa teoria aqui, ela é confinante e, portanto, não temos assim, campos assintóticos, porém, todo o formalismo que eu vou apresentar pode ser repetido justamente para o modelo de X, no caso esse O2, com X na fundamental, só que isso requer, digamos, uma apresentação muito mais longa, muito mais detalhada, e tudo isso justamente pode ser encontrado nessas primeiras duas referências, né? E, em particular, a série de artigos de Kugojima é realmente assim, bem interessante, assim, e até chegar ao caso do modelo de X, SO2, com X na fundamental. Então, vamos ver o que acontece quando eu trabalho no ambiente Lorentz invariante. Como eu já mencionei no caso da QCD, isso implica no fato de que a gente trabalha com um número
maior, de fato, de graus de liberdade. Por exemplo, eu trabalho com 4 campos de calibre, ou seja, tem um overcounting aqui. Além disso, a invariância de BFS requer a introdução dos campos de Faddeev-Popov. Estes campos de Faddeev-Popov já vimos que são campos um tanto quanto complicados, porque são campos escalares anticomutantes, portanto, tem algo que não bate muito bem com CPT. Inclusive, Kugojima, justamente o trabalho de Kugojima é muito importante no setor de Faddeev-Popov, por causa das propriedades de hermeticidade que esses campos devem ter quando se considera a matriz S. Isso também é um ponto importante, porque a lagrangiana tem que ser hermitiana. Então, Kugojima esclareceram também esse ponto, tanto das propriedades de hermeticidades que tem que ser dadas aos campos de Faddeev-Popov, e depois tem também o campo de Nakanishi-Lautrop. Eles esclareceram muito também o sentido desse campo, e a gente vai ver aqui como se dá tudo isso. Então, essa ação aqui, obviamente, se a ação não abeliana é invariante por transformações de BFS, essa ação aqui também será invariante por transformações de BFS, basta pegar as transformações de BFS que correspondem a G igual a 0, ou seja, as transformações, digamos, entre aspas, assintóticas, que são essas aqui. Muito bem. Então, o primeiro ponto agora é analisar, justamente, quantizar essa teoria, utilizando a quantização canônica. Ver o que a quantização canônica nos diz. De fato, essa teoria já foi quantizada, no sentido que já utilizamos o gauge fixing e os ghosts de Faddeev-Popov. Mas, assim, para um tratamento operatorial e um entendimento da construção do espaço de Fock assintóticos, precisamos de especificar as regras de comutação canônicas. E aqui que, mais uma vez, o trabalho de Kugojima é muito relevante, é muito bem feito, especificando toda a quantização canônica e a construção do espaço de Fock, com métrica indefinida, com estados de norma negativa, e depois definir o subespaço. Então, vamos olhar as equações do movimento. A primeira equação é o campo B. A equação do campo B diz que a divergência de A mais B igual a 0. Esta equação já esclarece muito a natureza do campo B. O que o campo B representa? Basicamente, o campo B representa a parte longitudinal do campo A. Vocês podem ver que B igual a menos dA. Muito bem. Depois vamos ver a equação do movimento do campo A. A equação do movimento do campo A é esta equação aqui. Então, utilizando o fato que a divergência de A mais B igual a 0, nós temos que as 4 componentes do campo A satisfazem a equação de Klein-Gordon. Então, eu tenho a expansão em ondas planas da equação de Klein-Gordon, massless, e associada ao campo AMI. E os ghosts de Faddeev-Popov também satisfazem equações de Klein-Gordon. Então, o próximo passo agora é escrever a expansão em ondas planas do campo AMI e do campo C e C barato. Muito bem. Então, uma coisa importante antes de fazer isso, que eu já mencionei, é especificar as propriedades de hermeticidade. Então, aqui o trabalho de Kugojima é muito relevante. Essas propriedades têm que ser seguidas, justamente como indicadas por Kugojima na série de trabalhos que eles publicaram. Então, quando o hermitiano conjugado do
do Ghost, C d'H é o próprio Ghost. O hermitiano conjugado do anti-Ghost, C d'H, é menos C barato. E depois o campo A é o hermitiano conjugado ele mesmo, o campo B também. Em particular, essas duas propriedades, como sublinhado por Kugojima, levam a uma ação hermitiana. E essa é a regra que tem que ser utilizada quando se calcula o complexo conjugado de um produto de duas quantidades, sejam, digamos, bosônicas ou sejam anticomutantes. De fato, os campos C barato nunca temos que esquecer que os campos C barato têm propriedades muito particulares, né? Não tem a mesma natureza, por exemplo, de um spinol de Dirac, que é anticomutante, tudo funciona do ponto de vista do CPT. Esses campos aqui têm uma natureza muito diferente, são campos escalares anticomutantes. Isso se reflete também nas propriedades de hermeticidade destes campos. E como sublinhado por Kugojima na série de trabalhos que eles publicaram, essas são as regras que têm que ser adotadas para obter algo de consistente do começo até o fim. Muito bem. Então, vamos prosseguir agora expandindo, utilizando a expansão em ondas planas, como a gente faria para uma teoria livre para construir o espaço de Fock. Então, aqui temos a expansão da componente temporal, temos o operador de destruição, de criação. Aqui temos as outras três componentes, né? Aqui temos os três vetores de polarização. Aqui os operadores de destruição, de criação. Agora aqui temos três vetores de polarização, né? Então, isso nos lembra do eletromagnetismo, claramente. O terceiro vetor é o vetor longitudinal. Então, temos uma polarização não física, que é a polarização longitudinal, e depois temos as duas polarizações transversas que correspondem justamente às duas polarizações físicas da propagação de uma onda eletromagnética. E observem que, pelo fato de trabalharmos com um formalismo de Lorentz manifestamente covariante, eu tenho justamente quatro componentes, né? Tem a componente temporal, e tenho as duas componentes 1 e 2 transversas, e tem também a terceira componente, a componente longitudinal, que também não corresponde a um modo físico, né? E, portanto, tem um overcounting, e isso é inevitável numa teoria Lorentz covariante. Agora vamos ver os ghosts, né? Os ghosts também obedecem à equação de Klein-Gordon, levando em consideração as propriedades de hermeticidade de Kugojima. O ghost C ele se decompõe desta forma aqui, operador de destruição, de criação, e o antifantasma tem um sinal menos aqui, justamente por causa das propriedades de hermeticidade de Kugojima. Muito bem. E, finalmente, temos também o campo B. O campo B, quem é o campo B? O campo B é justamente menos a divergência de A. Então, temos uma expansão em ondas planas também para o campo B. O campo B é só calcular a divergência de A. Então, aqui aparece o A0, aparece o A3, e depois os complexos conjugados, né? E claro que não aparecem as polarizações 1 e 2, porque elas são transversais ao vetor de polarização ε3, que é dado pela direção do vetor de onda. Então, quando eu calculo a divergência de A,
e levo em consideração o fato que ε1 e ε2 são as polarizações transversas e são ortogonais ao vetor de propagação da onda, aparece só a componente temporal, a zero, e a componente longitudinal, a 3. Então, aqui eu tenho o operador de destruição a 0, o operador de destruição a 3, de criação a 0 e de criação a 3. Então, o campo B só contém a 0 e a 3. Muito bem. Então, o próximo passo agora é a quantização canônica. Fizemos a expansão em ondas planas, agora vamos calcular os momentos conjugados. Isso é muito simples. Essa Lagrangiana aqui, como ela já possui a fixação de calibre, é muito fácil calcular os momentos conjugados. Isso aqui é o momento conjugado às componentes espaciais do campo A, que é justamente o campo elétrico. O momento conjugado à componente temporal é o campo B, o campo de Nakanishi-Lauto, para vocês verem como é importante ter introduzido este campo aqui. Ele tem um papel assim, relevante em toda a construção da carga sintótica e da teoria. E depois tem o momento conjugado do Ghost, e o momento conjugado do anti-Ghost. Muito bem. E como eu observei aqui, o campo B é o momento conjugado da componente temporal. Muito bem. Então, agora nos resta, assim, utilizar as regras de comutação e de anticomutação. Temos a regra de comutação usual para o campo AMI e para o momento conjugado. Olhem que aparece automaticamente a métrica do espaço-tempo. Isso é praticamente assim... vocês já viram isso certamente muitas vezes na quantização covariante do campo eletromagnético. Então, aqui automaticamente vai me aparecer a assinatura da métrica, mais, menos, 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 menos. Então, o fato que aqui aparece a métrica já garante que tem estados de norma negativa. Esse é um fato inevitável quando a gente usa um formalismo Lorentz covariante, porque carrega um número maior do que deveria de grau de liberdade. E depois os ghosts, temos as relações de anticomutação, do ghost com o momento conjugado, do antifantasma com o momento conjugado. Aqui tem um sinal menos, que vem justamente desse sinal menos aqui. Muito bem. Então, temos as relações de comutação e anticomutação. Agora, vamos ter que descrever tudo isso em termos dos operadores de criação e de aniquilação. E aqui aparece justamente todo o problema da quantização covariante. Vocês imediatamente podem ver que a relação de comutação do operador de criação a zero, a cruz zero, é dada por um sinal menos. Aqui, nas três polarizações espaciais, tem um sinal mais. Aqui eu tenho dois sinais menos. Então, isso faz com que, quando eu tento construir um espaço de Fock, vamos tentar construir o espaço de Fock associado a esses operadores. Então, vamos introduzir um vácuo Fock e vamos requerer que todos os operadores de destruição atuando em cima do vácuo Fock deem zero. Muito bem. Então, é imediato ver que, utilizando estas regras de comutação e de anticomutação, nesse espaço Fock, que é um espaço de métrica indefinida, de norma indefinida, eu tenho estados de norma negativa.
é muito simples. Por exemplo, é muito fácil construir, tem um monte de estados de norma negativa. Vamos pegar, por exemplo, a polarização temporal. Vamos pegar esse estado aqui. Esse aqui seria um estado de digamos, de um modo temporal associado ao campo a mim. Vamos calcular a norma dele, portanto, vamos fazer, vamos sanduichar o complexo conjugado dele com ele. Então, aqui a gente utiliza a relação de comutação, o fato que o A0 sobre o vácuo é zero, então aqui temos um sinal menos, né? Então, a norma desse estado aqui é negativa, né? E vamos ver também esse exemplo aqui, um pouco mais sofisticado. Eu tenho dois operadores de criação dos campos de gosto, né? Se eu calcular a norma desse estado aqui, utilizando as regras de hermeticidade de Kugojima, aqui, como tenho 4 operadores, tenho que fazer um trabalho um pouquinho mais elaborado, mas no final tenho um sinal menos aqui. E então esses operadores aqui têm o A0 e os ghosts, tanto o ghost C quanto o anti-ghost geram estados de norma negativa. O que significa que, se eu quero insistir no espaço de Hilbert generalizado, definido por esta condição aqui, eu vou ter um espaço de Hilbert com estados de norma negativa. Além disso, tem também um outro problema, no nosso caso explícito, embora quando eu uso agora os 3 operadores espaciais associados aos modos espaciais 1, 2 e 3 do campo de calibre, é fácil de ver que esses estados aqui têm todos norma positiva, tem um sinal mais aqui. Porém, a terceira polarização, que é a polarização longitudinal, não é física. Então, eu tenho vários problemas. Quando tento construir o espaço de foco usual, eu me deparo com operadores que criam estados de norma negativa, e tem também o operador 3, que cria um estado de norma longitudinal, embora seja um estado de norma positiva, mas é um estado não físico, porque corresponde a um modo longitudinal. Muito bem. Então, este é, digamos assim, o problema como se apresenta quando utilizamos um formalismo manifestamente covariante, incluindo também os famosos gostos de Faddeev-Popov. Então, temos um espaço de Hilbert que possui estados de norma negativa. Muito bem. Então, o que vamos fazer agora? Vamos tentar restringir o espaço de Hilbert e vamos ver como é possível fazer essa restrição de forma a eliminar os estados de norma negativa e também um estado longitudinal. Então, vamos ver como é possível selecionar o subespaço físico. Qual é o subespaço físico nesse caso? É aquele gerado pelas duas polarizações físicas, 1 e 2, que são as polarizações transversas, que correspondem justamente aos dois modos físicos da propagação de uma onda eletromagnética. E aqui vamos seguir passo a passo o tratamento feito por Kugojima, muito bonito, muito elegante mesmo. Então, o ponto de partida de Kugojima é justamente a existência da simetria BFST desta ação aqui, da parte livre da Lagrangiana, da parte assintótica. Então, como eu tenho uma simetria exata, pelo teorema de Noether, vai existir uma corrente conservada. Então, a partir da corrente conservada, eu vou poder construir uma carga.
Essa é a famosa carga de BRST que atua justamente no espaço de Hilbert que a gente acabou de construir, ou seja, no espaço de Hilbert de métrica, com um estado de norma negativa e uma polarização longitudinal. Então, pelo teorema de Noether, temos uma corrente conservada, que é a corrente de BRST, e temos a carga. A carga é a componente temporal integrada no volume e, calculando a carga, a expressão da carga é dada por esta expressão aqui. Observe que aqui aparece o campo B, o campo de Nakanishi-Lautup. Mais uma vez, o campo B ele entra em várias expressões, depois de fato ele corresponde à parte longitudinal. Então vocês entendem o trabalho que a carga de BRST vai fazer. A carga de BRST basicamente, logo olhando para esta expressão, se percebe que ela é muito sensível à existência de todos os setores não físicos do espaço de Hilbert, de todos os setores que dão problemas. Então, tem a parte de Ghost, tem a parte a parte de B, que corresponde à divergência de A. E a divergência de A contém tanto A0 quanto A3. São os únicos elementos que sobram. Então, a carga de BRS carrega justamente informações com relação aos graus de liberdade redundantes. Isso é um ponto também muito importante, muito esclarecido pelos trabalhos de Kugujima. Então, vamos escrever essa carga em termos de operadores de criação e de aniquilação. Isso se torna cada vez mais claro. Então, fazendo isso, como eu tenho um Ghost aqui, eu tenho um Ghost aqui, aqui aparece o operador de criação do Ghost, aqui aparece justamente A0 e A3, as polarizações não físicas, do campo AMI, e aqui aparece o complexo conjugado, Então, é bem bonito ver isso, como a carga de BRST justamente vai tocar, vai mexer no setor justamente indefinido do espaço de Fock. E temos, obviamente, essa propriedade aqui, que vem das relações de comutação entre os operadores via quantização canônica, e reflete simplesmente o fato que a simetria de BRS é nilpotente. Muito bem. Então, agora vamos utilizar a carga de BRST para selecionar um subespaço físico. Então, isso eu vou fazer utilizando aquele trabalho que eu mencionei no começo, onde está feito de uma maneira realmente muito elegante. Esse trabalho aqui, do Dudal, da Nele, Van der Sickel e do Henri Verschelde, tem duas apêndices aqui nesse trabalho que eu vou usar para apresentar a restrição imposta pela carga de BRST ao espaço de Hilbert. Então, como se faz isso? Então, temos a carga de BRST, temos a carga de BRST, e agora, antes de usarmos esta carga para selecionar um subespaço no espaço de Hilbert, vamos fazer uma observação importante. E você sabe que no formalismo de segunda quantização eu posso introduzir os famosos o número de partículas, Eu posso fazer a contagem do número de partículas que ocupa um certo estado. Então aqui vamos introduzir o operador de contagem N. O que esse operador faz? Ele conta o número de partículas, o número de modos longitudinais, aqui tem a cruz 3 a 3, ele conta o número de modos
associados a componente temporal, ele conta o número de modos associados aos campos de Faddeev-Popov. Né? E esses sinais menos aqui são devidos às relações de comutação. Né? Vem dessas relações de comutação aqui. Tem um sinal menos aqui, tem um sinal menos aqui e tem um sinal menos aqui. Isto faz com que os operadores de contagem tenham autovalores positivos quando contam esses estados, mas temos que levar em consideração esse sinal menos aqui. Então, o que esse operador faz? Ele conta, é um operador de contagem, como estamos acostumados a ver por exemplo, na quantização do oscilador harmônico, na mecânica quântica. Ele conta o número de modos que um certo estado possui. Por exemplo, vamos considerar esse estado aqui. Esse estado aqui possui modos associados a antifantasma, possui P modos associados ao fantasma, possui M modos associados à polarização longitudinal e N modos temporais. Então, quando eu aplico N nesse estado aqui, ele me dá simplesmente o número de modos, ele conta. Então, eu tenho N mais M mais P mais Q pelo próprio estado, ou seja, N é um operador de contagem do meu espaço de Hilbert, com métrica indefinida, e esses sinais aqui vêm das relações de comutação e anticomutação. Agora, a observação muito importante é que este operador aqui, o operador de contagem, pode ser escrito como o anticomutador da carga de BRS com alguma coisa. Né? Isso é uma propriedade muito bonita, muito bonita mesmo. E essa quantidade F é dada por esta expressão aqui. Né? É praticamente imediato conferir. E vocês observem que aqui tem todos os sinais mais, que depois justamente viram sinais menos por causa das relações de comutação e anticomutação. Eu vou obter esta carga aqui. Então, o operador de contagem é basicamente a variação da carga de BRST de alguma coisa. Isso é uma propriedade muito bem bonita, é escrita de uma maneira muito elegante mesmo. E agora vamos usar essa propriedade aqui, utilizando essa propriedade aqui, Kugojima introduziram o famoso subespaço físico. Ou seja, a restrição do espaço de Hilbert a um subespaço que contém só estados físicos de norma positiva. Vamos ver como se define o subespaço físico. E depois vamos ver as propriedades. O subespaço físico, aqui eu sigo literalmente assim, o desenvolvimento feito por Kugojima, é o conjunto de todos aqueles estados no espaço de Hilbert aniquilados pela carga de BRST e que não podem ser escritos como a variação de BRST de alguma coisa. Do ponto de vista matemático, isso diz que o subespaço físico é caracterizado pela cohomologia da carga de BRST atuando no espaço de Fock. E, de fato, a cohomologia é dada, como eu já mencionei, quando temos um operador nilpotente, a cohomologia é dada pelas soluções não triviais da equação S de alguma coisa igual a zero. Essa alguma coisa nunca pode ser escrita como sendo S de alguma outra coisa, seja como sendo uma solução trivial. Então, o subespaço físico é definido
por esta equação aqui. São todos aqueles estados do espaço de Fock que eu introduzi anteriormente com norma negativa e inclusive com polarização longitudinal, que são aniquilados pela carga de BRST e que não podem ser escritos desta forma aqui. Então, um estado F é chamado de físico se é aniquilado pela carga de BRST e se ele não pode ser escrito como a variação de BRST de alguma coisa. Então, utilizando essa definição aqui e esta propriedade aqui, vamos mostrar imediatamente que este subespaço aqui não contém estados de norma negativa e nem o estado longitudinal. Isso é muito simples, se usa basicamente essa propriedade aqui. Então, vamos supor que eu tenha um estado qualquer, alfa, e que esse estado seja deixado invariante pela carga de BRST. E agora vamos supor que esse estado ele possua algum modo não físico. Por exemplo, um modo a zero, um modo de Ghost ou um modo longitudinal. Então, vamos supor que esse estado alfa seja deixado invariante e que ele, de alguma maneira, possui algum modo físico, algum modo não físico, seja o temporal, seja o de Ghost, anti-Ghost ou longitudinal. Então, isso significa que vamos supor que o estado alfa seja deixado invariante pela carga de BRST e que o operador de contagem, lembre que o operador de contagem N conta justamente todos os estados não físicos. Aqui tem o estado longitudinal, temporal e setor de Ghost. Então, vamos supor que este estado aqui seja deixado invariante e que ele possua algum estado com norma negativa ou algum estado longitudinal. Então, isso significa que N alfa vai ser um certo N. Pode ser qualquer, por exemplo, eu posso ter 2 estados temporais, 3 estados de Ghost, 4 estados longitudinais. Então, o importante é que N seja diferente de zero, ou seja, que eu tenha realmente algum estado não físico. Então, se o estado alfa é deixado invariante, ele contém algum estado não físico, então o que eu faço? Eu pego esta equação aqui e reescrevo alfa como 1 sobre n, basicamente pego esse n que é diferente de zero, porque alfa contém, por hipótese, algum estado não físico, e vou dividi-lo vou colocá-lo aqui embaixo. Então, vou ter 1 sobre n é um número, aqui vai ter o operador, aqui vai ter alfa. Muito bem. Agora vamos utilizar aquela famosa propriedade em que o número de contagem é a variação de BRST de alguma coisa. Muito bem. Então, fazendo isso, eu posso usar N, posso descrever N como sendo o anticomutador da variação de BRST de F. E agora utilizo o fato que alfa também, por hipótese, é deixado invariante pela carga de BRST. Então, quando Q atua em cima de alfa, vai dar zero. Então, um pedaço desse anticomutador é nulo. Então, o resultado é que, se eu tenho um estado qualquer que tem algum modo não físico,
detectado pelo próprio operador de contagem, automaticamente esse estado se escreve como a variação BRST, a variação da carga de BRST de alguma coisa. Então, automaticamente, ele não faz parte do subespaço físico, porque justamente ele se escreve como Q de alguma coisa. Então, vocês podem ver como a utilização da carga de BRST na caracterização do subespaço físico, definido por esta equação aqui, ou seja, todos aqueles estados deixados invariantes pela carga, que não podem ser escritos como Q de alguma coisa, elimina automaticamente todos os estados que têm modos temporais, então norma negativa, modos de Faddeev-Popov, então norma negativa, e modos longitudinais, ou seja, embora os modos longitudinais associados a 3 tenham uma norma positiva, esta equação aqui elimina também a norma longitudinal. Então, o subespaço definido por esta equação aqui não contém nenhum modo de norma negativa e nenhum modo longitudinal. Então, quais são os estados que restam aqui? É muito simples. São os estados das polarizações ε1 e ε2. Por quê? É muito simples ver isso, porque o próprio operador de BRST, se vocês olharem para o operador de BRST, automaticamente ele não depende de A1 e de A2. Então, automaticamente ele comuta com A1 e A2, não tem nenhuma dependência, justamente ele detecta só os estados assim problemáticos, deixa os estados físicos associados às duas polarizações ε1 e ε2 deixa esses estados invariantes. Então, qual é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é que, utilizando a definição do subespaço físico dado por Kugojima, utilizando a carga de BRST, essa definição aqui, que corresponde à cohomologia da carga de BRST no espaço de Hilbert, seleciona os estados F que obedecem a esta equação aqui, são os estados criados pelos operadores A1 e A2, que correspondem justamente às duas polarizações transversais físicas com norma positiva. Então, o resultado é que os estados físicos são os únicos estados físicos que permanecem no subespaço, são aqueles criados pelos operadores A1 e A2, associados às duas polarizações físicas e cuja norma é positiva. Então, esse estado é aniquilado pela carga de BRS, porque justamente a carga de BRS não depende de A1 e não depende de A2. Então, é imediato verificar isso aqui. E, obviamente, também isso. Ou seja, como não tenho nenhuma dependência da carga de BRS de A1 e de A2, eu nunca vou poder escrever esse estado aqui como Q de alguma coisa. Então, esse estado aqui corresponde realmente a um elemento da cohomologia da carga de BRST no espaço de Fock. Então, o subespaço de Fock com norma positiva e em que temos eliminados todos os estados não físicos, tanto o estado temporal, quanto o estado de gosto, quanto o estado longitudinal, é dado por esta equação aqui, que, em termos matemáticos, me diz que os estados físicos correspondem à cohomologia da carga de BRS calculada no espaço de Fock. Muito bem.
Então, tendo feito isso, o que resta no subespaço físico são somente as duas polarizações físicas, as duas polarizações transversas, que e os operadores de criação, de destruição, atuando no vácuo-foco, criam estados sempre de norma positiva. Então, o subespaço físico, esse subespaço físico aqui, contém as polarizações físicas, né? E a norma desse estado aqui é positiva. E, obviamente, tudo isso sempre lembrando que aqui a gente está trabalhando num laboratório, mas tudo isso se generaliza, como eu falei, ao modelo de Higgs não abeliano, com o Higgs na fundamental. Obviamente, lá tem outros campos, a situação é um pouco mais complicada, porque os bósons de Gauge, agora tenho 3 polarizações, porque por causa do mecanismo de Higgs, os 3 bósons, eles adquirem massa pelo mecanismo de Higgs e tem o próprio campo de Higgs, além de ter um bóson de Goldstone, que de fato não é um bóson de Goldstone, porque ele é reabsorvido como sendo uma das polarizações do campo de calibre. Isso é um mecanismo de Higgs, um pedaço do mecanismo de Higgs, e depois tenho também os ghosts, que são massivos no famoso calibre RXI de Toft. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui de uma forma muito concisa, muito simples, num pequeno laboratório que não corresponde, digamos, a um modelo físico, como seria, digamos, o caso de ECO2 com o campo de Higgs, que é um modelo que se aproxima jamais, assim, é muito mais próximo, por exemplo, do modelo padrão do que o modelo que estamos considerando aqui, que por causa do problema do confinamento não tem estados assintóticos, portanto, estaria automaticamente fora da formulação LSZ, por aí vai. Mas, como já frisei, eu assim, simplesmente utilizei essa teoria, esse modelo, como assim, um pequeno laboratório para ilustrar como se implementa toda a construção de Kugojima via carga de BRST, como a carga de BRST determina o subespaço físico, e como tudo isso realmente se generaliza ao caso do modelo SO2 de Higgs, com Higgs na fundamental, e há outros modelos também mais sofisticados. Então, agora eu vou terminar finalizando também um pouquinho os trabalhos de Kugojima, e aqui também tem um longo caminho também, feito por Kugojima, numa série de 4 trabalhos realmente notáveis que esclareceram muitos pontos e que colocaram, por exemplo, a questão da carga, como vocês podem ver, a carga de BRS é utilizada de forma muito explícita, como sendo um operador que atua no espaço de Hilbert e que seleciona o subespaço físico. E depois o papel do campo B. O papel do campo B é muito esclarecido no contexto de Kugojima. O campo B é a parte longitudinal do campo A, justamente a divergência de A, e ele entra também, ele é o momento associado, o momento conjugado, o momento canônico conjugado, associado a componente temporal. Então, digamos, há todo um fechamento consistente, assim, de todos, assim, de muitos aspectos da teoria, utilizando a carga de BRST, essa famosa simetria exata que as teorias de calibre possuem. E tudo isso feito num ambiente
mais próximo ao formalismo LSZ dentro de um modelo completamente massivo, que é o modelo SU2 com campo de X no calibre de Toft, que garante também que os campos de Faddeev-Popov se tornam massivos. E não só o campo de Faddeev-Popov, também a parte longitudinal do campo de calibre é massiva. Então agora eu vou terminar com o resumo, digamos, de toda essa longa série de trabalho de Kugojima, realmente notáveis, e dando uma prova muito, muito sucinta da unitariedade da matriz S. Então, a gente tem estabelecido um subespaço físico que tem só os estados físicos com norma positiva, e temos a carga de BFST e a matriz S em forma operatorial. Vocês devem lembrar que no começo da aula eu dei a matriz S como sendo um operador, justamente atuando no espaço de Fock. E a fórmula que eu dei no começo, no caso de um campo escalar, pode ser generalizada à existência de vários campos, como, por exemplo, o modelo de X, SU2. Então, temos uma carga de BFST, temos uma matriz S em forma operatorial, e o primeiro ponto apontado por Kugojima é que a carga de BFST é a matriz S enquanto operadores, assim, expressados em termos dos operadores de criação e de aniquilação dos campos, comutam. Muito bem. Então, agora, utilizando essa propriedade, temos, assim, duas possibilidades. Vamos supor que eu tenha um certo estado I inicial, eu tenha um certo estado final. E o que eu quero calcular é a probabilidade de transição. Então, coloco a matriz S aqui no meio e calculo o elemento de matriz, estado inicial, estado final. Então, temos duas possibilidades. Vamos analisar a primeira. A primeira é que o estado inicial ele contenha algum estado não físico. Por exemplo, uma polarização longitudinal, um modo temporal, um modo de Ghost e por aí vai. Então, a gente sabe que se esse estado inicial contém um modo não físico, ele é a variação da carga de BFST de alguma coisa. Então, eu pego esse elemento de matriz, vou supor que o estado final seja físico, ou seja, que não tenha nenhum modo não físico, então que ele é deixado invariante pela carga de BFST, porque é um estado de norma positiva físico. Então, eu vou calcular esse elemento de matriz aqui, sendo que I contém algum modo não físico, F é físico, ou seja, I é Q de alguma coisa, e Q sobre F dá zero, porque é um elemento do subespaço físico. Então, o que podemos dizer sobre este elemento de matriz? Podemos dizer o seguinte: então, utilizo a propriedade que I é Q de alguma coisa, então eu vou ter o produto que é S. Utilizo a relação de comutação, então Q passa do lado direito e vai atuar diretamente no estado F, que sendo um estado físico, dá automaticamente zero. Então, o que aprendemos com isso aqui é que se o estado inicial, ou equivalentemente o estado final, tem algum modo não físico, este elemento de matriz é zero. E agora temos uma outra possibilidade, digamos, e ambos os estados, inicial e final, têm algum modo não físico. O temporal, longitudinal, de Ghost. Então, ambos, I e F, se escrevem como Q de alguma coisa. Então, I
eu vou escrever como Q de um I chapéu, F como Q de um F chapéu, e aqui eu tenho o produto QSQ. Agora, mudo Q para cá por causa disso, e aqui vai me dar Q ao quadrado, Q ao quadrado igual a zero, então isso dá zero. Então, esta propriedade aqui, do ponto de vista físico, significa que na hora de calcularmos os elementos da matriz S sobre os estados do nosso, sobre os possíveis estados da teoria, que na prática, quando faço isso, utilizando o diagrama de Feynman, loops e regra de Feynman, as componentes não físicas dos campos, por exemplo, a componente temporal do campo de calibre, a componente longitudinal do campo de calibre, os ghosts de Faddeev-Popov, eles se combinam entre eles e dão uma contribuição total nula ao elemento de matriz S. Então, o elemento de matriz S, sanduichado entre estados que possuem algum estado não físico, são nulos. Equivalentemente, isso significa que no cálculo via regra de Feynman, dos diagramas de Feynman, que depois eu vou utilizar para calcular essas quantidades, esses estados não físicos se combinam um com o outro de forma a não contribuir no elemento de matriz S. Então, o elemento de matriz S físico, a amplitude, recebe contribuição justamente só dos estados físicos de norma positiva. Então, podemos dizer que a simetria de BFST justamente faz isso. Ela organiza os graus de liberdade de tal forma que, quando eu for calcular o elemento de matriz S, a contribuição desses graus de liberdade não físicos se combina de tal forma a dar zero, ou seja, os estados não físicos se combinam de forma a dar uma contribuição nula. Então, a matriz S só recebe contribuição dos estados do subespaço físico, que tem norma positiva e corresponde ao espectro da teoria. Como vimos no exemplo simples que fizemos nestas aulas, que esses estados físicos correspondem às duas polarizações transversas do campo de calibre e, portanto, de fato, há um cancelamento dos graus de liberdade não físicos e, no final, a matriz S, os elementos só recebem contribuições dos subespaços físicos, e isso faz com que a matriz S seja unitária quando restringida justamente ao subespaço físico. Então, esta é a ideia da primeira aplicação da simetria de BRST a essa importante questão da unitariedade. Eu espero de ter fornecido, digamos, os elementos suficientes para que vocês agora possam realmente assim apreciar todos os detalhes do formalismo LSZ, da natureza massiva dos campos, da necessidade de proteger um pouquinho a matriz S com relação a possíveis divergências infravermelhas e, portanto, da necessidade de utilizar modelos massivos. E isso mostra também um pouquinho o porquê a primeira série de trabalhos de BRST foi justamente assim focada na utilização
do modelo abeliano de Higgs e do modelo não abeliano, que são as teorias que, de uma certa forma, sendo massivas, se aproximam mais assim de um modelo físico e de um tratamento LSZ realmente assim que protege, define a matriz S de uma forma de tal forma que ela é livre de possíveis divergências infravermelhas que poderiam ser causadas por campos sem massas devido à existência de certas condições, de certa divergência chamada de colineares e por aí vai. Então, espero que eu tenha conseguido mostrar a ideia da construção que foi iniciada e foi finalizada também por BRST nos primeiros trabalhos deles. Eles também dão uma prova da unitariedade da matriz S, utilizando diretamente as identidades de Slavnov-Taylor, né? E sucessivamente, numa série de 4 trabalhos bem bonitos, Kugojima ressaltaram a importância da construção da carga de BRST e mostraram como tudo isso realmente funciona dentro de um espaço de Fock de norma indefinida, gerado pela utilização de uma teoria que possui graus de liberdade não físicos. Primeiro, porque ela é invariante de Lorentz, e segundo, porque ela contém campos altamente não físicos, que são os campos de Faddeev-Popov, que inclusive requerem um tratamento a nível de propriedade de hermeticidade bem específico, como sublinhado por Kugojima, justamente por causa de toda essa questão de serem campos escalares anticomutantes e, portanto, há problemas delicados aqui com a questão do CPT, da hermeticidade e por aí vai. Então, esse trabalho de Kugojima tem realmente assim o mérito de ter esclarecido tudo isso de uma forma muito bonita, muito elegante, muito consistente mesmo, né? Então, acho que é um bom ponto para parar, e vocês têm agora todos os elementos para poder apreciar realmente a importância da carga da simetria BRST na construção dos subespaços físicos, e na construção de uma matriz S unitária. Então, isso é uma primeira aplicação, e a partir da próxima aula a gente vai começar a se debruçar sobre as implicações assim, sobre a generalização ao nível quântico, digamos assim, da simetria BRST, entrar nos detalhes de como essa simetria realmente pode ser estendida ao nível quântico e das possíveis obstruções e de como isso se faz calibre por calibre, e finalmente assim chegarmos à noção da cohomologia de BRS, que vai ser uma cohomologia um pouco diferente dessa daqui. Essa daqui é a cohomologia da carga de BRS no espaço de Fock. Lá a gente vai ter a cohomologia do operador de BRST no espaço dos polinômios dos campos locais, espaço dos polinômios nos campos locais e nas derivadas dos campos, né? São duas cohomologias um pouquinho diferentes, né? Então, vamos ver um pouquinho todos os aspectos quânticos, começando pela simetria, pela identidade de Ward associada à invariância de BRST, que leva ao nome de identidade de Slavnov-Taylor, né? Então, é um ótimo ponto para parar. E obrigado a todos, e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e tenham um bom dia.